Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da Luminous Roche. Aqui quem fala com vocês é o Rodrigo. Hoje a gente está aqui com mais uma videoaula, pessoal, para estar ensinando a vocês algumas coisas sobre o serviço SSH e inclusive como está instalando o seu emulador ou um emulador baixado pelo nosso sistema, tá? Então é bem simples, tá, pessoal? E essa videoaula ela vai ter várias utilidades, como eu já expliquei. A primeira delas é para o pessoal que está começando, que nunca teve contato com o servidor SSH, que acha difícil e não vai conseguir gerenciar. Vai conseguir gerenciar sim, tá, pessoal? É bem simples. E vocês vão precisar apenas de dois programas, tá? Que um deles vai ser o PUT e o outro deles vai ser o FileZilla. Para que serve cada um? Esse daqui vai servir para acessar o SSH do seu servidor, que vai injetar comandos. Comandos esses como o SV ligar, SV desligar, SV recompilar o servidor, apagar arquivos, importar banco de dados. Então isso aqui vai servir tudo para esses fins, tá? Esse programa vai servir para isso. Esse outro programa aqui é o FileZilla. Ele é responsável por manipular os seus arquivos, enviar e receber arquivos, editar e apagar arquivos, tudo dá para fazer por esse programa aqui, tá? Então vamos lá. Quando a gente contrata o servidor, a gente recebe os dados de acesso. A grosso modo, os dados que importam mais para a gente é o endereço IP, que vai ser o IP do seu servidor, o usuário, que nesse caso aqui a gente vai usar o root como exemplo, e a senha vai ser, a senha foi dado para ele aqui, a senha teste, tá bom? E aqui vai ser o link do seu PHPMyAdmin. Então, o primeiro passo, vamos aprender como se loga no servidor SSH. Para logar é bem simples, vamos pegar o IP, vamos colar aqui, a porta será 22 mesmo, por padrão. Vamos dar um open, e agora ele está pedindo o nome de usuário. Então a gente vai digitar o usuário root, dá um enter. A gente pode simplesmente colar e copiar a senha, certo? Então a gente vai copiar a senha e vai clicar aqui com o botão direito do mouse e ele vai colar a senha. Não vai aparecer nada, isso é normal, tanto você digitando quanto você colando a senha aqui não vai aparecer nada, mas a senha ela já foi colada, tá? Então a gente só dá um enter e vai conseguir logar no servidor. Pronto. Quando a gente loga, ele vai dar as informações, comandos básicos. Digite o comando SV para listar os comandos básicos. Então aqui ele já dá a facilidade de listar todos os comandos básicos para vocês, tá? Então vamos agora logar no FileZilla, que vai ser necessário também. O usuário é o root, a senha teste. A porta, como eu expliquei, a 22 damos um enter. Ok, já tá tudo aqui, eu vou apagar, tá? Isso aqui foi de uma outra videoaula, eu vou apagar tudo aqui e vou ensinar para vocês. No caso aqui, se vocês forem instalar um emulador de vocês, eu recomendo que apague a pasta atual do emulador que já tem lá, tá? Porque é um emulador padrão e ele pode estar desatualizado. Então vamos lá, vamos apagar diretamente aqui pelo FileZilla? Poderia, só que vai demorar muito, tá, pessoal? O FileZilla ele faz operações uma por vez, ou seja, ele vai apagar um arquivo por vez. Então é melhor a gente apagar por SSH. Vamos dar um comando aqui clear para limpar a tela, né? Pronto. Aí vamos dar um comando ls para listar os diretórios. Então a gente já vê que tem ali a pasta backup, tá aqui ela, que mais para frente eu vou ensinar para que serve. E também temos a pasta emulador. Vamos digitar o comando para deletar a pasta por completo do emulador. Tomem cuidado com esse comando, porque depois que ele for feito, depois que deletar, não tem volta, tá? Então vamos digitar aqui rm-rf, o nome da pasta que é emulador. Ok. Vamos aqui no FileZilla ver se deletou mesmo. Então a gente vem aqui atualizar. Ela sumiu daqui. E a gente também pode dar um ls. E ela também já sumiu de lá, ou seja, o comando rm-rf deletou a pasta emulador, ok? Agora vamos usar o primeiro exemplo aqui. Eu queria usar o emulador do Git, né? Eu quero baixar direto do Git. O que eu faço? Então só dar o comando sv baixar traço
RAtena. Vamos usar o RAtena como exemplo nessa videoaula, porque é o emulador mais atual, é o emulador mais usado no momento pelos nossos clientes, tá? Então vamos exemplificar ele. Mas poderia ser Cronos, EAtena, BRAtena e etc. Então vamos apertar aqui Enter. Ele está fazendo ali, pronto, já está fazendo o download direto do Git. Aí ele dá uma pré-compilada, né? Ele está me perguntando aqui se eu quero importar o banco de dados. Eu vou digitar não, porque eu vou fazer tudo manual para vocês verem como seria o processo de instalação do emulador de vocês, tá? Então eu vou voltar aqui, digito a letra N para não. Ok, deletou. E aqui eu vou dar uma atualizar, ver se está tudo certo. Pronto, ele baixou a pasta emulador. E os arquivos aqui, todos baixados do Git, pronto para ser usado. Se eu quiser fazer um backup desse emulador para levar ele para essa pasta aqui, simples. Posso fazer um backup todo dia fazendo assim, ó, SV backup. E ele vai fazer um backup completo, ele vai compactar e enviar para essa pasta aqui backup. Lembrando, pessoal, que não faz backup do banco, tá? Esse backup aqui seria só do emulador, então eu recomendo também fazer backup do banco. Agora eu vou ensinar para vocês como tá instalando o emulador de vocês. Para exemplificar, eu vou baixar o emulador do Git mesmo, tá? Que é também o RAtena, mas façam de conta que é um emulador próprio de vocês, tá bom? No caso ali já terminou o download, eu venho aqui na pasta download, vou descompactar aqui esse arquivo. Eu poderia arrastar para cá e já esperar ele fazer o upload dos arquivos? Sim, só que como eu falei para vocês, o FileZilla ele trabalha com arquivo por vez, isso vai demorar muito. Então já vamos adiantar o serviço aqui, vamos renomear a pasta para emulador. Vamos aqui compactar. Pessoal, tem que ser em zip, tá? Essas outras opções não funcionam. Aí teria que instalar a biblioteca no Linux. Então vamos deixar as coisas mais fáceis, em zip. Vamos dar um OK. Ok, a gente já tem um arquivo aqui compactado. Eu poderia arrastar, poderia, mas aí eu estou ensinando para vocês como faz o passo a passo. Aí vamos arrastar para cá. Esperar o computador fazer o upload, né? Ok, já foi feito aqui o upload. Lembram que ficou o emulador ali, então a gente tem que deletar essa pasta primeiro. Então vamos voltar lá pro SSH, vamos digitar o comando rm-rf emulador para deletar o emulador atual dali. Ok, confere se o emulador foi apagado. Então vamos dar o comando aqui, um zip emulador.zip. Ou eu posso simplesmente digitar a primeira letra do arquivo e dar um tab que ele completa para mim automático. Isso daí, quem é usuário de Linux sabe que o Linux faz essa função. Dá um Enter. E aí o servidor já descompactou o download. Então, feito isso, aqui vai estar todos os arquivos, tá? Vai estar todos os arquivos do servidor. E vamos agora importar os bancos de dados, tá? Então, vamos pegar os arquivos básicos. Talvez o servidor de vocês tenha mais arquivos, tá? Tenha mais bancos de dados. Pode ter banco de dados de PVP, banco de dados de NPC. Mas aqui vamos utilizar só os básicos, né? Então vamos baixar esses dois arquivos. E vamos lá para o phpMyAdmin. Lembram que está aqui o link, vocês vão copiar no e-mail lá de acesso, vai ter o link tudo certinho. Colar aí, vamos digitar o usuário root, a senha teste, dá um Enter. Não quero salvar. Vamos aqui no banco de dados Ragnarok e vamos fazer a importação dos bancos básicos, né? Pessoal, tem que ser o banco do emulador, não adianta você pegar um banco de um outro emulador e colocar aqui, não vai dar certo, não vai funcionar. Muitas vezes o cliente pede suporte dizendo que a hospedagem está com problema e a gente vai ver só um banco do emulador trocado, que ele pegou de outro emulador e quis que funcionasse, mas infelizmente não vai dar certo, pessoal. Tem que ser o banco original do emulador. Selecionei o banco, agora vamos importar, vamos executar. Ok, ele já fez a importação. Vamos para essa outra opção aqui.
E agora importar os logs. Você até pode criar um outro banco, tá, para os logs, mas não vejo problema nenhum em deixar os dois juntos, tá? Não tem problema nenhum. Já importamos o banco de dados, vamos voltar aqui para o FileZilla e vamos aqui na opção Source. Na Source do emulador, a gente tem as opções para configurar a data, né? O nosso patch. Aí vocês configuram o patch de vocês antes de compilar, tá? Então agora vamos à compilação do emulador. Vamos voltar aqui para o SSH. Antes de compilar o RAtena, pessoal, a gente envia também esse comando aqui para vocês, porque o RAtena precisa dessas bibliotecas para ser compilado, tá? Então tem que ter esse comando aqui antes de compilar. Toda vida que vocês fecharem o SSH e forem compilar um emulador, tem que ter esse comando aqui, tá? Então vamos digitar ele. Quando a gente digita, não acontece nada, mas o servidor já entendeu que esse comando foi ativo. Então agora a gente digita o comando sv compilar. Ok. Sim, faltou uma coisa. Quando o emulador foi de vocês, foi até bom dar esse erro aqui, porque poderia dar e vocês ficarem enganchados nessa parte. Quando o emulador foi de vocês, vocês viram que eu enviei manualmente o emulador, descompactei e agora quero compilar, certo? Então quando vocês usarem o emulador de vocês, tem que dar o comando depois desse daqui. A gente tem que dar mais um comando aqui que seria sv preparar. Ok, aí ela agora vai fazer a preparação do emulador. E agora a gente dá o comando sv compilar. E agora aguarda, tá? Eu não vou fazer corte no vídeo, vou deixar o emulador compilar, demora um pouco, o emulador RAtena ele costuma demorar um pouco mesmo, não tem muito o que fazer. Eu não vou fazer corte no vídeo para que vocês vejam todo o processo e se der algum erro ali a gente aprender a contornar.
Pronto, aqui a gente tem as informações, o servidor informando pra gente que o emulador foi compilado com sucesso, tá? Então agora vamos para a próxima etapa. A próxima etapa é informar para o servidor os dados do SQL para que ele consiga comunicação com o banco. Então para isso a gente vem na pasta conf, né? Talvez essa etapa aí vocês saibam, mas eu vou fazer o passo a passo aqui para a gente ver como é que seria também. Baixar. Então vamos no arquivo aqui, vamos editar ele. Aqui a gente tem as informações, então vamos pegar aqui nossa senha, né? Isso aqui vai ser... A primeira opção vai ser o usuário, você vai colocar root. A segunda opção vai ser a senha. E a terceira opção vai ser o banco, que está lá como o nome de Ragnarok também, né? Então nessa parte aqui a gente não mexe, então a gente vai configurar os outros desse jeito aqui, tá? Então você vai colocar a senha de vocês aí, o usuário que vocês vão receber, ok? Vai deixar dessa forma aqui. Então no outro a gente faz a mesma coisa, certo? Aqui, configura um por um. Aqui também. Usuário root, senha teste e pronto. Já fizemos em todos. Agora vamos salvar e enviar de volta para o servidor. Como é que a gente vai fazer isso? Abrir o FileZilla. Tá aqui o nome do arquivo que a gente acabou de modificar. Clica com direito, upload. E aí o servidor pergunta se... O servidor me informa que já tem um arquivo com o mesmo nome, pergunta se eu quero substituir. Eu marco... Aqui já está automático, né? Substituir, eu dou um OK. Agora vamos ver se o emulador vai ligar, né? Uma vez que a gente já compilou, configurou a source do emulador e configurou esses dados aqui, não tem por que o emulador não ligar, tá, pessoal? Se não ligar, refaçam os passos do vídeo, que alguma coisa ficou errado, o banco de dados está errado, alguma coisa saiu errado, tá? Então, refaçam, revejam as configurações. Aí você deve perguntar, Rodrigo, mas não precisa configurar os IPs aqui nos arquivos? Não, pessoal, não precisa mexer nisso porque o servidor já faz automático, tá? Então só alterem aqui no interserve, que é o banco de dados, tá? Isso daí não precisa não. Então vamos vir aqui, SV ligar e dar um enter, ver se o servidor vai ligar redondinho como é para ser, tá? Tá carregando ali, a princípio parece que deu tudo certo. Pronto. E o emulador ligou perfeitamente. Isso daqui vai servir para qualquer emulador que vocês tenham aí. No caso do R-Athena, o que eu fiz de diferente foi ejetar esse comando. Mas se você tem um emulador mais antigo, esse comando não se faz necessário, tá? Esse comando aqui não vai se fazer necessário. Você pode digitar só simplesmente SV preparar e SV compilar, que deve compilar normalmente. Se não compilar, entre em contato com o nosso suporte para ver o que está acontecendo. E a gente pode auxiliar você nessa questão, mas no geral sempre dá certo, não pulem nenhuma etapa, ok? E é simplesmente isso, pessoal, como vocês vão instalar o emulador de vocês no servidor SSH. Bem simples, né? Na verdade não tem dificuldade quase nenhuma, tá? Sigam passo a passo que vai dar tudo certo. Então eu vou ficando por aqui, qualquer dúvida entre em contato aí com o nosso suporte. E é isso aí, pessoal, valeu!